Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Juliana Fernandes, monitora da disciplina, e essa apresentação foi montada em conjunto com Thaís Oliveira, também monitora. Fomos orientadas pelo professor Ronaldo Gismonte. No tema de hoje, falaremos sobre a abordagem do paciente com dispneia e tosse. Antes de começarmos, porém, um aviso. Relembro a todos que este material é destinado exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, sendo vedado o seu uso por profissionais de outras áreas. Caso clínico. Paciente masculino, 56 anos, internado por queixa de dispneia progressiva, atualmente com comprometimento aos pequenos esforços e necessidade de suplementação de O2 em repouso, acompanhado de tosse produtiva há cerca de 3 semanas, relato de ocorrência esporádica de quadros de dor torácica associados à palpitação. Não refere febre e hemoptise. Com relação às patologias pregressas, relata tabagismo de aproximadamente 50 maços anos, diagnóstico de artrite reumatoide há 6 anos, abertura do quadro com dor articular e edema em joelho, punhos e pés, e esporão calcâneo. Em uso de medicações para artrite reumatoide, leflunomida, hidroxicloroquina, sildenafila, brometo de tiotrópio, bumifilina, suplementação de cálcio e vitamina D. Ao exame, apresenta uma PA de 135/80, uma frequência cardíaca de 98, uma frequência respiratória de 25 e uma saturação de 87%. O paciente está em regular estado geral, lúcido e orientado, normocorado nictérico e cianótico e hidratado. O aparelho cardiovascular tem um ritmo cardíaco irregular com presença de B3, componente P2 maior do que o A2, ictus de VD visível e palpável, aparelho respiratório tórax sintonel, presença de baqueteamento digital, taquipneia sobre suplementação de O2, ausculta com sibilos e estertores creptantes difusos, abdômen atípico, flácido, timpânico, peristáltico, indolor à palpação superficial e profunda, sem massas ou visceromegalias. Membro inferior com presença de edema, 2 cruzes em 4, bilateralmente e dermatite ocre. Exames: hemoglobina de 11, leuco de 7.900 com 2% de bastões, plaquetas de 73.000, PCR de 5,7, ureia de 14, creatina de 0,9. Sódio de 139 e potássio de 3,9, um BNP de 8.000 e uma gasometria que mostra um pH de 7,43, uma PCO2 de 26, uma PO2 de 30, sob uma FiO2 de 54%, um bicarbonato de 17,9 e um lactato de 1,9. Lista de problemas. No caso apresentado, o nosso paciente tem 2 queixas principais. A dispneia, cuja evolução é progressiva e já compromete as suas atividades diárias, leves, e a tosse, que por sua vez é produtiva e de início recente. Durante o exame, são notadas alterações cardíacas, como ritmo cardíaco irregular, que pode nos atentar para uma possível arritmia, a presença de B3, edema de membro inferior e ictus de VD, visível e palpável, podendo relacionar-se a certo grau de disfunção cardíaca. Hiperfonese do componente P2 em relação ao A2, que nos remete a uma possibilidade de corpo monale nesse paciente, além de uma avaliação cardíaca. O sistema pulmonar também apresenta alterações importantes, a começar pela ectoscopia, com um tórax sintonel, bastante comum em pacientes com DPOC, presença de baqueteamento digital, que pode ter leituras mais objetivas, como a hipóxia crônica ou manifestação paraneoplásica, nos casos de câncer de pulmão, e, por fim, a ausculta com sibilos e crepitações, que nos indica clinicamente a presença de uma hiperreatividade brônquica e acúmulo de secreção nos alvéolos. A taquipneia se manifesta como um sinal importante da dispneia referida pelo paciente. A partir desses sinais e sintomas, podemos englobá-las em síndromes, como a congestiva, endemigênica, dispneica, de hipertensão pulmonar e questionar um processo infeccioso no paciente.
Para darmos continuidade ao nosso raciocínio, é importante relembrarmos os mecanismos fisiopatológicos que podem culminar no aparecimento de dispneia e tosse. Com relação à dispneia, ela caracteriza-se como uma queixa do paciente, em que ele pode relatar uma sensação de sufocamento, falta de ar. Trata-se de um sintoma que pode derivar da dificuldade ventilatória por alteração muscular e ou motora, como nos casos de miastenia, funcionamento inadequado do diafragma, lesões do nervo vago, alterações nas vias aéreas, ou por dificuldade na hematose, como a ocorrência de pneumonia, congestão pulmonar, nas quais os alvéolos são preenchidos por secreção ou líquido e a troca fica dificultada. Outros fatores importantes são doenças que acometem a estrutura pulmonar, como as fibroses, o enfisema, o DPOC, atelectasias e neoplasias. Tais alterações reduzem as áreas pulmonares adequadas à ventilação, inclusive com um maior recrutamento das áreas sardias. Por fim, citamos aqui que há doenças como doença do refluxo gastroesofágico, obesidade, ansiedade, descondicionamento físico, hipertireoidismo, hipertensão, ascite volumosa, gestação. Todas essas podem também ser fatores desencadeadores da dispneia. No caso da tosse, essa caracteriza-se como um mecanismo neurológico de defesa do organismo. Dessa maneira, há diversos fatores que podem estimulá-la, seja a presença de patógenos na via aérea, cuja presença desencadeia uma resposta local e sistêmica de defesa, seja a estimulação por alérgenos que ativa mastócitos e liberação histamínica, ou até a presença de líquidos no parênquima pulmonar. No Brasil, devemos estar sempre atentos à tuberculose, que deve ser investigada em todos os pacientes com tosse por mais de 3 semanas. Mas não é uma estimulação apenas relacionada ao sistema pulmonar que causa tosse. Pode ser causada também por alterações gastrointestinais, como a doença do refluxo gastroesofágico e tosse de vias aéreas superiores, cujo exemplo seria o gotejamento pós-nasal da sinusite. Analisando o quadro clínico do paciente apresentado, sua dispneia é progressiva, com alteração a longo prazo e alívio com o uso de medicações broncodilatadoras. Com isso, a princípio descartamos as hipóteses de alterações musculares e motoras. E como há sibilos e crepitações ao exame, ficamos com as opções de broncoespasmo, alteração do parênquima pulmonar, presença de congestão e secreção nos alvéolos. Já a tosse, como caracteriza-se pelo início recente, a presença de secreção, não esquecendo o histórico de tabagismo no paciente. Temos então infecções pulmonares, tabagismo, presença de congestão. A neoplasia pode ser a desencadeadora de tais sintomas também, então devemos analisar tal possibilidade em nossa propedêutica. Após esses raciocínios iniciais, nota-se que o nosso foco de investigação são o pulmão e o coração. Como visto na ausculta cardíaca, o paciente apresenta um componente P2 maior do que o A2, indicando a presença de hipertensão arterial pulmonar. A fim de entendermos suas origens, devemos ter em mente que estamos frente a um paciente com história de alta carga tabágica e diagnóstico recente de artrite reumatoide. O tabagismo é uma importante causa de alterações no parênquima, como o enfisema do DPOC e outros. No caso da artrite reumatoide, devido ao seu caráter imunológico, ela tem um acometimento que também é sistêmico. Nos pulmões, dentre muitas alterações que podem ocorrer, temos o derrame pleural, pneumotórax, nódulos reumatoides no parênquima e fibrose intersticial difusa, com pneumonite e foveolamento. A hipótese mais importante para o nosso paciente, dentre estas, trata-se da fibrose intersticial difusa. Uma vez que não há sinais de derrame pleural ao exame físico, o paciente não apresentou sinais agudos que pudessem indicar um pneumotórax, como uma dispneia súbita, e os nódulos reumatoides dificilmente aparecem exclusivamente nos pulmões. Acerca da presença de tosse produtiva e crepitações e sibilos, é possível que este paciente esteja com uma DPOC exacerbado, com uma pneumonia comunitária ou com uma congestão pulmonar derivada de uma insuficiência cardíaca direita, que se desenvolveu pela hipertensão arterial pulmonar ou por outras alterações cardíacas derivadas das possíveis arritmias relatadas.
da angina ou mesmo provocada por suas doenças de base. Para fins de investigação, não podemos descartar a possibilidade de neoplasia, devido à possível agressividade dos tumores pulmonares e pela história de tabagismo. Para complementar e nos auxiliar na investigação e análise do paciente, é interessante solicitarmos um raio-x de tórax para verificar a presença de infiltrado pulmonar, massas, presença de pneumotórax, derrame pleural, alargamento da silhueta cardíaca, malformações diafragmáticas e presença de atelectasia ou nódulos. Tomografia de tórax, que nos permite um estudo mais aprofundado do parênquima pulmonar e das vias aéreas, além de poder corroborar com as alterações vistas na radiografia. Através desses exames de imagem, podem também estudar o tronco da artéria pulmonar, que se com uma largura maior do que 3,4 cm, nos indica a presença de hipertensão arterial pulmonar. Um eletro, que nos auxiliaria no estudo eletrofisiológico do coração, sendo especialmente importante neste paciente, devido ao relato de palpitação e de sua doença de base, além de nos mostrar áreas de isquemia, infarto e hipertrofia do órgão. Um eco, que é um exame essencial, uma vez que os exames laboratoriais mostraram um BNP maior do que 8.000, e a hipertensão arterial pulmonar, sendo um estudo de dinâmica do coração. Um estudo da secreção, caso não se estabeleça o diagnóstico de pneumonia pela clínica e a imagem, é possível enviar a secreção expelida pela tosse para análise, através, por exemplo, de cultura. E laboratório. Embora tenhamos um exame de entrada do paciente, é importante acompanhar os seus marcadores sanguíneos de doença e de funções orgânicas gerais, a fim de se realizar um manejo mais adequado do paciente. Podemos citar ainda a espirometria, que confirmaria o DPOC, mas que só deve ser realizada após estabilização clínica e o tratamento da exacerbação. Uma vez que estamos investigando o paciente, devemos pensar num tratamento. Dentre as medidas que podem aliviar a sua sintomatologia durante este período, trata-se de medidas para a redução do edema e do seu estado de congestão, que pode, inclusive, colaborar para uma melhora da função cardíaca e da dispneia. Dentre essas medidas estão dieta com restrição de sódio, restrição de líquido, diurético, como a furosemida, a fim de melhorar a função respiratória e otimizar a troca gasosa, trazendo maior conforto ao paciente. Podemos iniciar um suporte de O2 via macronebulização, um catéter de O2 ou uma VNI, broncodilatadores, como os beta-2 agonistas, como o salbutamol, Ferozec. E por fim, uma vez que a suspeita de pneumonia comunitária seja importante, podemos iniciar antibiótico terapia. Como precisamos cobrir germes como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, e trata-se de um paciente com comorbidade, podemos utilizar amoxicilina com clavulanato, ou uma levofloxacina em monoterapia, ou também uma céfala de segunda geração com macrolídeo. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. E caso tenham gostado, curtam a página da Clínica Médica da UF no Facebook. E também se inscrevam no canal da Clínica Médica aqui no YouTube. Muito obrigada.